sagrada, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, que eu desça, que eu diminua, e a tua glória e a tua presença resplandeça. Da minha boca não sai nada com a sabedoria terrena, mas com a sabedoria do alto sairá, direcionada pelo teu Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Bem rapidinho, em nome de Jesus, abra comigo a tua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Mateus capítulo 26, Mateus 26, verso 14, 16, bem rapidinho. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus 26, verso 14, 16, bem rapidinho. Podemos ler? Amém. Amém? Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe do sacerdote. Ele lhe perguntou: o que me dará se eu entregar a você? Fixando-lhe o preço 30 moedas de prata. Desse modo em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém, igreja? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Dá glória a Deus. Presta bem atenção nesta palavra, amém? Amém? Deixa a Bíblia de lado e presta bem atenção. Meus irmãos, nós sabemos que hoje, amém? É sexta-feira santa, amém? A sexta-feira santa foi o dia que o nosso Senhor foi crucificado na cruz do Calvário, amém? Para que eu e você pudesse estarmos aqui hoje, estarmos adorando, estarmos servindo a Ele e termos o direito da salvação, amém? E hoje vai ser abordado por intermédio desta palavra revelada pelo Espírito Santo. O título é Os Passos de Jesus até o Calvário. O Espírito Santo de Deus me revelou esta palavra, amém, meus irmãos? E eu fiquei muito impressionado, amém? Nós vemos aqui em Mateus, no seu verso 26, o 14, então dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe do sacerdote. Nós vemos aqui, meus irmãos, um homem que andava com Jesus, que via o que Jesus fazia, amém? Milagres, prodígios, maravilha. Ele cuidava da parte do dinheiro. Jesus deixava o dinheiro com Judas Iscariote, amém? Judas era encarregado para sair comprar as coisas para a ceia do Senhor. Judas era encarregado, louvado seja Deus, a distribuir o dinheiro para os necessitados, conforme a ordem que Jesus dava a Judas, amém? Mas o que me vê nesta palavra é que Judas Iscariote, a Bíblia vai relatar que ele foi, amém, direto aos chefes do sacerdote, aonde ali era uma lei maior, uma autoridade maior, amém, igreja? Aonde ele sabia quem era Jesus, ele sabia onde Jesus estaria naquele momento, por onde Jesus passava, porque Judas andava com Jesus lado a lado, meus irmãos, amém? Ele viu o que Jesus fazia. Só que aí nós vemos também que ele, neste momento, louvado seja Deus, ele acabou deixando, louvado seja Deus, o diabo entrar em seu coração, a qual Judas Iscariote tinha comunhão com o nosso Senhor Jesus, mas ele não estava nem aí se ele tinha comunhão ou não, porque a missão de Judas, que o Satanás deu para Judas, era que ele vendesse o nosso mestre, amém?
Porque quando Judas estava servindo ao Senhor, ele estava na dispensação do Espírito Santo de Deus. Quando o homem está servindo o Senhor, quando a mulher está servindo ao Senhor, ele não está na dispensação do homem, mas ele está direcionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade do Senhor. Você não veio aqui hoje por causa de mim, você veio aqui por causa de Jesus. Eu também vim aqui por causa de Jesus. Judas, ele tinha comunhão com Jesus. Judas andava com Jesus, mas a partir do momento que Judas escolheu a se dirigir aos chefes do sacerdote, imediatamente Judas perdeu a comunhão. Vemos que também no dia de hoje, se nós não cuidarmos na terra que vivemos, nós podemos perder a comunhão com Deus. Nós sabemos que os dias têm sido maus, sabemos que os dias têm sido terríveis. Você liga a TV, você só vê morte. Você não vê mais nada de bom, meus irmãos, amém? É mãe matando o filho, é o filho matando a mãe, é o filho matando o pai, amém? É o pai matando o filho, é mãe abandonando o filho na linha do trem, é mãe abandonando o recém-nascido, porque é o princípio da palavra. Os dias estão sendo mal na terra. Mesmo que os dias tenham sido mal na terra, nós não podemos nos corrompermos. Nós podemos fazer a diferença. Por isso que Jesus te trouxe aqui hoje, para que nós possamos ser os remanescentes da última hora, fazer a diferença para Ele dar a vida eterna como o Senhor. Amém? Olha agora. Ele perguntou: o que me dará se eu entregar a você? Judas falou: eu sei aonde Jesus o Nazareno está, mas o que vocês vão me dar se acaso eu disser para vocês aonde ele está e entregar a ele as suas mãos? Amém? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Ali falaram para Judas: ó, se você quer fazer esse acordo com nós, entregar ele para nós, amém? Porque Judas, ele estava em comunhão, mas depois ele perdeu a comunhão. Mas Jesus, ele já sabia, igreja, amém? Porque o Pai havia revelado a ele. Você acha que Jesus não sabe quando a humanidade, quando o homem, quando a mulher vai negar ele? Jesus sabe se eu vou negar, Jesus sabe se você vai negar, Jesus sabe se eu e você vamos aguentar chegar até lá. Amém? Porque Jesus disse que desde o ventre da nossa mãe ele nos conheceu. Tem gente que fala: eu me conheço, mas ninguém se conhece. Porque nós nos fomos criados, louvado seja Deus, pela ciência. Nós fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, meus irmãos. Amém? E desse momento em diante, Judas passou a procurar oportunidade para entregar o mestre. Judas já tinha pegado as moedas, amém? As 30 moedas. E ali naquele momento ele já estava o quê? Planejando como que ele ia entregar o mestre. Ali não era o Espírito Santo, ali era o próprio inimigo da nossa alma trabalhando na mente de Judas. Se nós não vigiarmos, o diabo ele pode sim dominar a nossa mente e nós perdemos o controle total. Amém? Amém. Por que acontece tantas mortes? Porque quando o diabo ele entra na mente e a pessoa ali está nervosa, ela fica cega, irmão, não fica? Quando você vai se estressar, você vai ver que você já está em cima brigando. Porque o nervosismo é mais alto. Você fica cego, você fica com a raiva, com o ódio, com a ira. E ali o inimigo da nossa alma, ele cega o ser humano. E Judas ele estava procurando uma ocasião para tentar entregar o mestre para eles. Amém, igreja? Presta atenção aqui agora, olha só. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Amém? O que nós aprendemos aqui? Que nada deste mundo nós podemos trocar
com a presença do Espírito Santo. Nada neste mundo vai preencher o que o Espírito Santo preenche na minha alma e na tua alma. Não tem dinheiro no mundo que vai preencher o vazio do homem, se não ser o Espírito Santo de Deus, se não ser Jesus na vida do homem e da mulher. Agora nós vemos o segundo, a última Páscoa e a ceia do Senhor. Aqui já vai, Jesus andou pela terra, Jesus fez milagre, Jesus fez prodígio, amém? Os fariseus tentaram prender Jesus, mas sempre Jesus falava que não era chegado a hora, porque ele sabia que ele tinha vindo na terra com um propósito. Você sabe que você não veio aqui à toa, que você não nasceu à toa. Se você nasceu, é porque nós temos um propósito a cumprir. É fazer a diferença, é obedecer a palavra, amém? É andar por intermédio da palavra do Senhor, para que nós possamos herdar a vida eterna. Veja só, Mateus 26 e verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos. Olha, irmãos, no primeiro dia da festa dos pães asmos, amém? Porque o pão era asmo, não podia fazer com fermento naquela época, amém? Porque o fermento, ele simbolizava o pecado, amém? E hoje na ceia do Senhor, eu mesmo, quando eu vou tomar ceia, eu não faço pão com o fermento, e faz sem fermento, só a massa, amém? Amém. E ali era, louvado seja Deus, a festa, primeiro dia da festa dos pães asmos. E chegando os discípulos, Jesus disse para eles, igreja: onde queres que façamos os preparativos para começarmos a Páscoa? É a Bíblia, não é eu. A Páscoa, que é começar a ceia, a última ceia, amém? Amém. E ali ele disse, Jesus disse para os discípulos: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então Jesus já sabia que a hora dele havia chegado. Como que é o ser humano? Ele está falando, está chegando minha hora, eu vou morrer, sendo que não fez nada para Deus. Como que vai morrer, meu irmão? Amém? É só Deus que sabe o dia e a hora que o homem e a mulher vai partir dessa terra. Só Deus sabe a hora que eu e você vai partir, amém? E ali tinha um homem que ele não veio à terra à toa, mas este homem também ele veio com uma missão, amém? Que ele ia ceder a casa dele para que Jesus e os discípulos ceassem, fizesse a última ceia, amém? Para você ver, o homem, este homem que Jesus falou que os discípulos tinham que ir na casa dele, ele tinha uma missão, era obedecer o que havia chegado nele. Ó, o discípulo, o mestre mandou nós vir aqui, porque nós precisamos cear na sua casa. Se fosse no dia de hoje, não, vai cear em outro lugar, aqui não, sai daqui. Mas ele não, ele foi prudente, ele obedeceu a ordem, amém? Amém. O mestre disse: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus falou: vai lá e fala para eles que é chegada a minha hora, amém? Que nós vamos celebrar a Páscoa, nós lá dentro da casa deste homem. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou, prepararam a Páscoa, amém? Amém. Prepararam o que, igreja? A ceia. A Páscoa, mas a ceia, porque o título é a ceia do Senhor, amém? Nós vemos o primeiro e o segundo, amém? Agora nós vamos para o terceiro. Veja que Jesus já estava sabendo que tinha chegado a sua hora. Jesus já sabia de tudo, irmãos, amém? Amém. Em Mateus, no verso 26,
e 20. É chegado a tarde, e assentou-se à mesa com os 12. Eles não estavam em outra casa. Jesus estava com os discípulos lá na casa daquele homem que os discípulos foram pedir para fazer a última ceia, a última Páscoa, celebrar a Páscoa. Amém? Amém. Eles estavam ali, Jesus e os 12. Então quer dizer que Judas estava entre eles. Amém? E ali estava. E comendo eles, disse, Jesus falou: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Quer dizer que o Judas, ele estava planejando algo. O diabo usou Judas, amém? Para entregar o mestre aos sacerdotes. Mas o diabo estava dando a Judas um plano para que ele houvesse a prender Jesus, a entregar Jesus para o sacerdote, amém? Só que aí nós vemos que o Pai havia já revelado a Jesus. Amém, irmão? Você está entendendo agora o que eu quero dizer para você? Presta atenção no que Deus está falando. Não tem nada do que o homem da terra queira planejar contra a tua vida que não seja revelado por Deus para a tua vida. Antes de o diabo querer mal contra a tua casa, contra a tua família, o Senhor revelará a ti. Antes de acontecer algo na terra, Jesus revela aos seus profetas para avisar a igreja. Amém? Amém. E eles, entristecendo muito, começaram cada um dizer-lhe: porventura sou eu, mestre? Olha aí, igreja, começaram a se preocupar. Porventura é eu, mestre? Amém? Começou a entrar em desespero. E ele respondeu, disse: o que põe comigo a mão no prato, este há de me trair. O que Jesus quis dizer aqui? É um de vós que andou comigo, que comeu o mesmo prato que eu, viu tudo que eu fiz, há de me trair. Vejamos hoje, no dia de hoje, pessoas que andam com você, lado a lado, faz as coisas com você, amém? Louvado seja Deus, ajuda você, mas depois que você vira as costas, ela te trai. Você acaba perdendo a confiança naquela pessoa. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar somente em Deus, igreja. Amém? Amém. Olha agora. Em verdade, o Filho do Homem vai acerca dele. Está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não houvesse nascido. Amém? Amém. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Jesus já sabia que Judas ia trair Jesus, mas Jesus já disse: este que me traiu, seria bom ele nem tivesse nascido. Amém? Tem pessoas que desagradam a Deus. Deus não rejeita, mas Deus está de braços abertos para receber todos. Mas é o homem e a mulher que não quer se aproximar de Deus. Amém? Jesus disse que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão de corpo e alma e espírito. Amém? Porque as pessoas pensam que adorar a Deus é dar dinheiro. Amém? É se vestir bonito. Não. Adorar a Deus é de corpo e alma e espírito. O quê? Humildade e simplicidade. É o que o Senhor mais gosta do homem e da mulher, igreja. Amém? Amém. Olha agora, Mateus 26. Mateus 26, verso 25. E respondeu Judas, olha aí o traíra. O que trairá? Disse: porventura sou eu, Rabi. E ele disse: tu o dizes? Se você está dizendo, amém?
Jesus quis dizer o que para Judas? Se você está falando que você é, você é. Amém? Amém. Mas veja, igreja, veja que forte em outra tradução da Bíblia. Amém? Então Judas, que havia de trair, disse: com certeza não sou eu, mestre. Mas Jesus afirma: sim, é você. Amém? Jesus já quis dizer: ei, é você. É você que vai me trair. Aí tem gente que fala que Jesus não envergonha. Se você envergonhar o nome do Senhor, Ele também vai te envergonhar. Se o homem nega o nome do Senhor aqui na terra, ele vai ser negado lá em cima. Amém? Por isso que nós não podemos negar o nome do Senhor. Amém, igreja? Mas ainda não acabou. Em João 13, 27, então logo Judas comeu o pão. Olha só. Então logo Judas comeu o pão. Judas já estava o quê? Ceando. Ele estava ceando com Jesus e os discípulos. Amém? Ele estava ceando ali. Judas, quando ele comeu o pão, imediatamente, como eu tinha falado aos irmãos, Judas andava com Jesus, Judas tinha comunhão com Jesus, Judas participava da ceia com Jesus. Amém? Amém. Mas quando Judas, ele resolveu entregar Jesus para o sacerdote, vender Jesus por 30 moedas de prata, ele perdeu a comunhão. Amém? Você já vai entender. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Por que Satanás entrou dentro de Judas? Porque Judas já havia perdido a comunhão. Judas já não estava no mesmo espírito. Judas já estava na carne. Judas já está sendo usado pelo inimigo da nossa alma. Agora veja. Quando nós não buscamos a presença do Senhor, quando nós não se colocamos para adorar, para servir, para orar ao Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, e continuarmos no pecado, e não queremos orar a Deus, não queremos conversar com Deus, nós perdemos a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Amém. Por que o homem perde? A comunhão, igreja, é você vir cultuar, sim. Mas a comunhão, você tem que ter comunhão dentro da tua casa, na rua, no trabalho. Você tem que haver comunhão. Como você vai entrar lá no céu se não tem comunhão? Você não gosta do teu irmão, você não gosta da tua irmã? Amém? Você não fala com ele, mas ora por ele. Verdade, Senhor. Não precisa viver beijando o pé dele, agarrado com ele. Ora por ele só e deixa. Amém? Judas tinha perdido a comunhão. Vemos no dia de hoje, desta geração, muitas pessoas têm perdido a comunhão com Deus. Muitas pessoas têm deixado o entretenimento entrar, as coisas que Satanás criou para entreter o homem. Amém? Amém. Porque Satanás, ele cria, irmãos. Amém? Cada coisa, cada dia, cada momento, Satanás vai criando. Para o quê? Para afastar o homem de Deus. Para que o homem não foque em Deus, mas foque naquilo. Amém? Amém. Porque o nosso inimigo da nossa alma, ele é astuto, igreja. Ele não brinca. Amém? Amém. O que você está para fazer? Olha aí o que Jesus diz para ele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Amém? Jesus falou: ei Judas, o que você tiver para fazer, vai e faça logo. Amém? Amém. O que é que Judas ia fazer? Mas olha agora no verso 28. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus disse isso. Os discípulos que estavam ali, amém? Os 11 discípulos que estavam ali reunidos com Jesus, eram 12. Mas Judas saiu. Os 11 não entenderam o que Jesus mandou Judas fazer. Amém? Amém. Mas veja só. Os discípulos pensaram o que? Visto que Judas era um encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo:
que comprasse o necessário para a festa. Olha aí. Ou que desse algo aos pobres. Olha a inocência dos discípulos. Amém? Porque se Jesus tinha falado, um de vós vai me trair. Amém? Jesus fala, vai que você tem que fazer, vai depressa. Judas está traindo, Jesus já está indo. Amém? Não, porque os discípulos ali estavam inocentes ainda. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Amém? Olha agora, assim que comeu o pão, Judas saiu, era noite. Quando Judas terminou de cear, mas ele não ceiou a ceia do Senhor. Ele ceiou a ceia do Senhor, mas ele tomou a ceia indignamente. Amém? O que é? Ele não se arrependeu. Ele tomou a ceia do Senhor de qualquer jeito. Irmão, tem que falar, a ceia do Senhor nós não tomamos de qualquer jeito, amém? A ceia do Senhor nós temos que tomar em comunhão com os irmãos, aleluia. A ceia do Senhor nós temos que tomar, arrepender dos pecados e reconhecer que nós precisamos da graça de Deus, nós somos merecedores da misericórdia de Deus. Amém? Agora Pedro, Judas havia já entregado, amém? Aleluia. Judas já havia entregado Jesus para os sacerdotes por 30 moedas de prata. Amém? Só que aí Jesus falou, vai que você tem que fazer, vai depressa. Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, amém? Só que nessa noite, Jesus não ficou triste só com Judas. Só que nessa noite, Jesus não ficou triste só com Judas, mas Jesus também ficou triste com quem? Com Pedro. Amém? Pedro nega o mestre. Jesus já sabia que todos iam abandonar ele naquela noite. Jesus já sabia que todos estavam ali na mesa, reunidos com ele, participando da festa dos pães asmos, da Páscoa, a ceia do Senhor. Judas saiu, ficou só 11, mas Jesus já sabia que todos iam o abandonar. Agora eu vou falar aqui, Deus manda. Você fica triste que tem pessoa que sai do teu lado. Você fica triste que um parente briga com você. Se Jesus ficou só ele e o Pai, você quer ficar com um monte de pessoa que trai? Amém? Que você confiou nessa pessoa, mas ela traiu a sua confiança, falou mal de você pelas costas. Você quer ficar com um monte de pessoas que vai só te levar à decadência, a decair mais? Sendo que Jesus, ele, o Pai e o Espírito Santo, porque ele já sabia que todos iam abandonar. E eu vou falar o que Deus está mandando. Nem todas as pessoas que estão ao teu redor vai ficar com você. Quanto menos você precisar, todos vão correr. Ou quando você bater na porta, me peça 150, eu não tenho. Você sabe que a pessoa tem dinheiro, mas é uma mão de vaca, é uma mão fechada. Na hora que você precisa, essa pessoa vira as costas. Na hora que você está ali na tua casa e essa pessoa precisa de você, lá vai você, estende as mãos, ajuda essa pessoa. Você não paga o mal com mal, você paga o mal com o bem. Amém? E ali aquela pessoa, ela se aproveita. Quem sabe de mim, de você? Ele é bonzinho, ela é bonzinha, ele é bobão, ela é bobona. Vamos continuar se aproveitando. Amém? Mas pode deixar, irmão, que se aproveita, amém? Porque eles vão se ver com Deus, não é com nós. Amém? Nós temos que entender, irmãos, que a única pessoa que devemos confiar é só em Jesus. É só em Deus. Confia nele, porque ele é o único que não vai te abandonar. Aqueles que estão lá fora, eles dizem, minha mulher me deixou, eu vou sair, festejar, abandona tudo. Todo mundo me abandonou? Não, todo mundo não. Jesus está de braços abertos. Se você querer que ele venha para dentro da tua vida, ele está dentro da tua casa, é só você dizer, Jesus, eu me arrependo,
eu estou de braços abertos, pode fazer morada, pode fazer a obra, porque eu quero que o Senhor fique comigo. O homem e a mulher ficam sozinhos porque quer. O homem e a mulher, a humanidade, o jovem, a moça, fica procurando coisa lá fora, comentando porque quer. Porque a maior alegria está na presença do Senhor. A maior alegria é você estar aqui cultuando o Senhor. A maior alegria é estar pregando a palavra. A maior alegria é estar ministrando a palavra, louvando ao Senhor com louvor, aleluia, entregando panfleto, pregando nas ruas. Essa é a maior alegria. A maior alegria é quando vamos dizer: dê uma alma para Jesus, vem uma alma para Jesus. A maior alegria é quando uma irmã é curada. A maior alegria é quando uma pessoa vem aqui e está precisando de uma libertação e é liberta. A maior alegria, irmãos, é a irmã chegar aqui e falar: eu estou precisando de algo, e a gente puder ajudar a irmã. Amém? Amém? A maior alegria é você estar orando pela irmã ou pelo irmão em algo que ele precisa e Deus responder. A Bíblia diz: nós devemos se alegrar com os que se alegram e temos que chorar com os que choram. Se o teu irmão está chorando, chora junto com ele. Se o teu irmão está se alegrando, se alegra junto com ele. Mas hoje é diferente. Se alguém vê você alegre e feliz, ele já vai querer te derrubar. Ele já vai querer, aleluia, que aquela alegria tua desça. Amém? Porque o diabo, ele é astuto, irmão. O diabo, ele não gosta de ver o servo de Deus, a serva de Deus feliz. O diabo gosta de ver você triste no canto, chorando, reclamando, dizendo: eu não aguento, eu vou desistir, eu vou parar. O meu Deus me esqueceu. É isso que o diabo gosta. Amém? Agora Jesus gosta para quê? Está doendo, mas eu vou continuar. Está difícil, mas eu vou prosseguir. Eu não aguento, mas o Senhor me ajuda. Amém? Isso sim, igreja. Dá glória a Deus. Mateus 26, verso 31. Então Jesus disse: todos vós essa noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Olha aí, Jesus estava dizendo o quê? Quando alguém bate no pastor da ovelha, amém? Aquele que cuida da ovelha de dia e de noite, ele cuida de dia só dela para comer o mato verde, amém? E ali chega a parte da tarde, ele vai recolher ela. Ela conhece esse pastor, amém? Porque ela sempre vê ele recolhendo, ele chama elas, elas vêm, amém? Mas quando o homem, louvado seja Deus, algum homem com segunda intenção vai lá, bate naquele pastor que apacenta as ovelhas, ou eles fazem a viagem, aquelas ovelhas vão ficar o quê? Sozinhas, sem ninguém. Jesus estava dizendo: está escrito: ferirei o pastor. O pastor era quem? Jesus ia ser ferido aonde? Na cruz do Calvário. E as ovelhas quem eram? Os discípulos. Amém? Você está entendendo, irmão? Você parou para analisar? Às vezes você leu a Bíblia, mas não entendeu. Mas hoje Deus está mostrando para você os passos dele até a cruz do Calvário. Amém? Ferirei o pastor e as ovelhas vão correr, desesperada, com medo. Amém? Porque os discípulos pensou: opa, vão matar Jesus, vão crucificar Jesus, então nós também vamos junto. Então, ó, perna para quem tem. Amém? A glória a Deus. Mas depois, olha aí o que Jesus disse, Mateus, verso 26 e o verso 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Jesus estava sabendo de tudo, irmão. Amém? Jesus já tinha, aleluia, a revelação completa, aleluia, do que ia acontecer com ele. Amém? Agora eu vou falar que Deus manda. Louvado seja Deus. Você também sabe. Você vai passar por guerra, você vai passar por luta, você vai passar por um momento difícil, mas você sabe, se você perseverar até o fim, você vai entrar na vida eterna. Assim como Jesus disse: eu vou sofrer, mas depois eu vou ressuscitar e vou para a Galileia. Vocês vão me ver de novo, porque o Pai já havia revelado a ele, igreja.
Amém? Dá glória a Deus. Olha agora, Pedro disse: quem? Olha aí, Pedro disse: quem? Olha aí, presta atenção, irmão. Pedro disse: quem que se todos deixassem Jesus, ele não deixaria. Pedro disse: mesmo que todos o te abandonem, mestre. Pedro disse: mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Pedro disse para Jesus. Amém? Mas Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Porque o Pai já havia revelado, irmão. E eu vou falar de volta que Deus manda. Aleluia. O homem pode planejar algo contra a tua vida, contra a minha vida. O diabo pode querer planejar algo contra a tua casa, contra a tua família. Mas Deus vai revelar. Deus não, aleluia, não deixa nada encoberto. Ele revela tudo o que está escondido. Aquilo que está nas trevas vem para a luz e é revelado. Amém? Olha aí. Mas Pedro disse: se for necessário eu morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Mestre, Pedro disse, nós também vamos dizer. Amém? Os anjos falaram: mestre, nós não vamos te negar. Se for para morrer contigo, nós morremos contigo. Eles disseram. Amém? Mas Mateus 26, 37. Então Jesus foi com os seus discípulos. Olha aí, irmãos. Agora, Jesus havia mandado Judas: o que você tem de fazer, vai e faça depressa. Amém? Só ficaram 11. Amém? Era 12. Ficou só 11 discípulos. E ali Jesus falou, Pedro falou: mesmo que o Senhor morra, nós morremos contigo. Os outros discípulos concordaram também. Amém? Mas Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Amém? Sabe o que Jesus fez? Depois que terminou a ceia, depois que terminou a festa dos pães asmos, da Páscoa, Jesus vai até o Getsemane. Amém? Em Mateus verso 26 e o 36 vai dizer: então Jesus com os seus discípulos, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus falou: ó, agora vocês não precisam orar. Eu preciso orar porque é chegada a minha hora. Mas Jesus não falou para os discípulos, amém? Mas Jesus falou: senta aí que eu vou orar. Mas enquanto Jesus falou para ele: senta aí que eu vou orar, Jesus orava um pouquinho, foi lá ver os discípulos dormindo. Mas Jesus mandou os discípulos ficar ali, por quê? Se os discípulos vissem, louvassem seja Deus, o soldado vindo, o sacerdote vindo, eles avisavam Jesus. Jesus tinha dado uma missão a eles. Amém? Ali Jesus falou: eu mandei vocês vigiar, não pode vigiar nem 1 minuto, mas já quer dormir. Amém? Jesus voltou de novo, dormindo de novo. Amém? Lucas verso 22, 42 e 44, dizendo, olha aí agora, Jesus estava falando com o Pai. Amém? Dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Se for para mim morrer na cruz do Calvário, eu vou morrer. Porque se Jesus quisesse fazer a vontade dele, ele não morreria. E nós não estaríamos aqui hoje. Mas Jesus não pensou nenhuma, nem duas, nem três. O nosso Deus deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, para mais que tenha vida eterna, irmãos. Amém? Porque Jesus, ele estava na terra andando. Amém? Ah, Jesus era santo, Jesus. Calma. Jesus foi batizado por João Batista. Amém? Jesus era como eu e você, irmão. Não veio não. Ah, Jesus era santo, pastor. Não. Jesus estava sujeito a pecar. Jesus estava sujeito a adulterar. Jesus estava sujeito a cair na gandaia. Mas Jesus disse: eu venci, vós vencereis. Eu consegui, você consegue também. Por quê? Porque ele veio na terra.
consequência. Não é qualquer luta, não é qualquer prova que vai parar eu e você. Aquele que é fiel a Deus, ele vai permanecer fiel com Deus, aleluia, com bênção ou sem bênção, com prova ou sem prova, ele quer permanecer fiel, porque ele quer herdar a vida eterna. Amém? Porque se você for fazer a tua vontade, você não estaria aqui hoje. Mas você não está fazendo a tua vontade na tua carne, você está fazendo a vontade do Espírito. Você veio alimentar a tua alma nessa noite. Enquanto muitos estão alimentando a alma não, a carne, em coisas momentâneas lá fora. Mas nós estamos alimentando aquilo que é Espírito, a palavra de Deus. Amém? Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No verso 45 vai dizer: apareceu-lhe um anjo do céu que lhe fortalecia. Aleluia. O pai enviou um anjo para fortalecer o filho, aleluia, porque senão o filho não aguentaria, igreja, aleluia. Por isso que Jesus, aleluia, ele foi crucificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, foi até os discípulos, até a Galileia, e falou: eu vou subir, mas eu vou deixar um com vocês, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Jesus está lá, o Pai. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola na guerra, na tristeza. Aleluia! Não é o homem, não é a mulher da terra que vai preencher o vazio. É o Espírito Santo de Deus. No corpo não. É na alma do homem que o Espírito Santo de Deus habita. Louvado seja Deus. E Jesus no verso 44 vai dizer: e posto em agonia, olhava mais intensamente. Jesus não parou de orar, ele ficou agoniado ali, mas o anjo tinha fortalecido ele, amém? Mas ele continuou ali agoniado, chorando. Por quê? Por que ele estava chorando, pastor? Porque ele já estava sentindo, aleluia, os açoites que ele ia levar, aleluia, que ele ia ser, aleluia, zombado, aleluia, que muitos iam tirar sarro da cara dele. Ele já estava sentindo as dores que ele ia passar, aleluia, na cruz do Calvário, irmão, aleluia. Quer que eu fale para você? Essa luta, essa prova, essa dor que você está passando, não é nem um pouco que Jesus sentiu, porque Jesus sentiu mais. Amém? Eu vou desistir, eu vou parar, porque eu estou aguentando essa guerra. Não tenha, não querer desistir, não queira parar, aleluia, porque Jesus não parou, ele continuou carregando a cruz. Agora você vai querer parar, agora você vai querer, aleluia, deixar a cruz de lado, aleluia, por coisas momentâneas, por coisas passageiras, por um entretenimento desta terra. Trocar aquilo que é eterno para aquilo que é passageiro, para aquilo que é momentâneo na vida do homem e da mulher. Louvado seja Deus. Por isso que a maior alegria nós estamos na presença de Deus. Amém? Amém. E o seu suor, o suor de Jesus, tornou-se como gota de sangue que corriam até o chão. Por que o suor de Jesus, aleluia, se tornou como sangue, aleluia? Porque louvado seja Deus, ele já estava sentindo, aleluia, que o sangue dele ia ser escorrido, igreja, aleluia, na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, seja com os pregos nos pés, nas mãos, aleluia, ou chicote, aleluia, e escorreu o sangue. Ele já estava sentindo a dor que ele ia sentir quando fosse crucificado. Amém? Louvado seja Deus. Olha aqui, irmãos, olha o que Jesus disse em Mateus, no seu verso 26, 45. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem? Descansam? Jesus, vocês estão dormindo, vocês estão descansando? Chegou a hora. Olha aí, chegou o que, igreja? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Por quê? O Pai já tinha falado: filho, está chegando a tua hora, eles estão vindo. Amém? É quando você está firme na presença de Deus,
Aí Deus fala: ei filho, está chegando a tua hora, eu vou cessar as tuas dores, porque o que você tinha para fazer aqui você já fez, agora você vai morar comigo. É o que Deus fala às vezes para aqueles que já terminou o que tinha que fazer nessa terra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Levanta-se, olha aí, Jesus falou: levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me trai, porque Jesus falou: aquele que eu mandei, que você tem para fazer, vai e faça depressa. O discípulo pensou que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa ou dar dinheiro aos pobres, aos necessitados, mas não foi. Jesus falou: aí, ó, aquele que eu falei, que comia no mesmo prato que eu, andava junto comigo, é esse que ia me trair. É aí que Jesus escreveu, falou: aquele que traísse o Filho do Homem seria melhor que nunca tivesse nascido. Amém? Amém. É a Bíblia, irmão, não é eu. Mas Judas, ele já havia combinado. Judas Iscariote combinou com os soldados romanos um sinal para identificar Jesus, beijando no rosto. Judas falou para os soldados: ó, vamos comigo, eu sei quem é, vocês não sabem, amém? Eu vou chegar até ele, vou dar um beijo no rosto dele, vocês prendem ele, amém? Mas pastor, Judas não ficou triste, não sentiu temor, não, porque Judas tinha perdido a comunhão. Ele deixou o diabo entrar, ele deixou o diabo tomar conta dele. Por isso que nós temos que cuidar, irmão, para que não viemos deixar o inimigo da nossa alma tomar conta do nosso corpo, porque se o inimigo toma conta, nós não temos força para nada, amém? Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força nem para sair de casa. Se entra num quarto, às vezes até toma remédio, se mata ou cai numa depressão profunda e morre. Porque o diabo, ele usa os seus adeptos, ele usa os seus planos, amém? Em Mateus verso 26, 51, um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Opa, o discípulo que está com a espada, amém? E ali o soldado do sacerdote pegou a espada, deu na orelha, amém? Daqueles que queriam prender Jesus. Por quê? Eles queriam o quê? Defender Jesus, amém? Mas você acha que Jesus concordou com a atitude deles? Amém? Irmão, eu vou falar, amém? Enquanto a pessoa arruma briga, não é se batendo, amém? Não é, aleluia, pegando pedra, pegando pau, pegando faca, até muitas vezes arma, não, aleluia. Se tem alguma briga, resolva na oração, aleluia, porque não adianta você querer resolver com as suas mãos, derramar sangue inocente. Não adianta. Melhor nós, ó, se alguém fez algo para você, põe o joelho no chão. Se alguém falou algo para você, põe o joelho no chão. Vamos ver se Deus não vai tratar. Amém? Amém. Jesus disse: guarda a espada, pois todos os que apunham a espada, pela espada morrerão. Olha, quem quer ser o pãozão da história, muitas vezes ele quer se pagar de machão, acaba morto. Não é verdade? Sempre aquele que quer, aleluia, arruma briga, ele acaba sendo ferido, pior ainda, às vezes até morto. Então é melhor guardar a espada, não querer derramar sangue inocente. Amém? Dá glória a Deus. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Olha agora. Vocês acham que eu não posso pedir ao meu Pai, a Ele não colocaria imediatamente em minha disposição mais 12 legiões de anjos? Jesus falou, ó, eu disse, você pegou a espada para ferir a orelha dele, para querer me defender. Mas se eu quisesse, eu pedia ao Pai, envia, aleluia,
uma milícia de anjo aqui fulmina eles, mata eles. Podia, mas não, porque tinha chegado a hora. Jesus só disse: eu estou no controle de tudo. Amém? Vocês estão deixando o desespero tomar conta. Eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o que vai acontecer, mas o Pai já disse: eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou com vocês para Galileia. Amém? Então Jesus estava dizendo: o meu Pai, Ele está no controle de tudo. Amém? Quando acontecer algo na tua vida, não se desespere. Aleluia, diga: o meu Pai está no controle de tudo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Como então se cumpre as Escrituras, que diz que as coisas deveriam acontecer dessa forma. Jesus falou: está escrito, vai ter que se cumprir. O que está escrito aqui, que você vai passar, nós vai ter que passar. O livro de Apocalipse foi escrito, é o que nós vamos presenciar. Não adianta querer correr. Amém? Tem pessoas que vão presenciar, tem pessoas que Deus sabe que não aguenta, Deus leva logo. Amém? Por isso que tem muita gente partindo já, porque Deus sabe que vai negar ele. Deus sabe que Deus não aceita perder, irmão, aquele que está na presença. Amém? Deus não aceita perder a tua alma. Aleluia, lançar você no inferno. A tua vida aqui não é em vão. A tua obediência a Deus não é em vão. Amém? Em vão é buscar as coisas momentâneas, os prazeres deste mundo. Isso sim é em vão. Mas na casa de Deus não tem nada em vão, não. É só lucro e ganho para nós. Mateus 26, 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espada e vara? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Jesus falou: eu fiz algo para vocês querem vir com espada, com vara, sendo que eu sempre estava pregando o templo, vocês nunca fizeram nada, porque Jesus não tinha feito nada. Amém? Jesus não tinha feito nada. Mas tudo, olha o que Jesus disse para eles: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, olha aí, todos os discípulos abandonaram e fugiram. Os que falaram: não, Jesus, eu vou contigo, eu vou estar contigo na hora da prisão, na hora da morte. O soldado prendeu Jesus, os discípulos: perna para quem tem. Se estão prendendo Jesus, se vão matar Jesus, nós não sabemos, mas nós vamos ter que fugir, porque senão nós vamos morrer junto com ele. Nessa hora não tinha comunhão, não tinha nada. O desespero tomou conta, eles saíram. Mas agora, se eles fossem servos fiel, ficavam com o mestre. Vou falar o que Deus manda. Se você for servo fiel, não é a luta, não é prova, não é nada que vai tirar você da presença de Deus. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que é fiel a Deus, não estou falando de dinheiro, fidelidade é ficar firme com Deus. Aí sim mostra a fidelidade verdadeira, não uma falsa fidelidade. Jesus já, olha aí, ó, Jesus já tinha previsto que tudo isso ia acontecer, porque o Pai havia revelado. Olha aí, igreja, veja, Pedro segue Jesus de longe. Pedro vai, ó, os discípulos, ó, perna para quem tem. Amém? Pedro foi, ó, seguindo Jesus de longe, escondendo atrás de uma árvore, para os soldados não ver. Amém? Amém, igreja? Amém. Lucas 22, 59. Cerca de 1 hora mais tarde, olha aí, cerca de 1 hora mais tarde, afirmou certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro estava, ó, escondidinho,
Alguém viu ele, reconheceu, falou: opa, esse homem aí é Galileu, esse homem anda com Jesus. E Jesus estava indo, ó, na frente, preso como um soldado. Amém? Com o sacerdote. E ali, igreja, dá glória a Deus. Olha aí, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda. Ele falou: ei, o que você está falando, homem? Nunca vi, nunca conheci. Lá vai o galo e canta uma vez. Já tinha acontecido, estava acontecendo, porque Jesus tinha previsto que o Pai tinha revelado a ele. Amém? Tem coisas na tua vida que Deus revelou e muitas vezes não aconteceu, mas agora está acontecendo. Tem coisas que Deus revelou que Deus ia fazer um rebuliço na tua casa, que ia permitir um vento, às vezes não veio o vento, mas agora está vindo o vento. Amém? Permaneça fiel. Olha aí, o Senhor voltou-se o olho diretamente para Pedro. Jesus olhou o quê? Olho a olho a Pedro. Olhou dentro do olho do Pedro. Pedro olhou dentro do olho dele. Amém? Dá glória a Deus. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje mesmo me negará 3 vezes. Pedro olhou dentro do olho dele e falou: eu não falei que você ia me negar? Eu não falei que você ia me abandonar? Quantas pessoas, irmãos, têm duvidado da revelação de Deus que sai deste altar? Chega aqui, aconteceu, olha, Deus não falou? Deus não é filho do homem nem para que mim, nem porque se arrependa. Quando fala, está falado, meu irmão, acabou. Amém? Mateus 27, 3. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus foram condenado, foi tomado de remorso. Olha aí. Agora Judas, que havia traído Jesus, que havia vendido Jesus. O diabo, quando ele faz algo, quando ele termina a sua missão, meu irmão, amém, ele sai. Amém? E ele começa a colocar: você é um culpado, você que fez errado. Mas o diabo, ele entrou e trabalhou na mente dele para fazer. Mas o diabo nunca vai confessar que foi ele o culpado. O culpado muitas vezes é você que abre brecha para deixar ele entrar. E quando ele entra e ele conclui aquela missão que foi dada para ele, ele vai sair imediatamente e fica olhando você. Lá vem aquela tristeza, lá vem aquele remorso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Isso já aconteceu comigo, aconteceu com você? Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Sem pensar. Amém? Louvado seja Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Ó. E devolveu o chefe do sacerdote aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Falou: Judas quis voltar atrás. Eu devolvo as moedas, você solta Jesus. Amém? Você já não fez algo errado, eu já não fiz algo errado. Você não quis voltar atrás e foi tarde demais. A salvação é assim: ou você permanece, você sai, Jesus vem, acabou, não tem como mais voltar. Ou você morreu, desceu 7 palmos da terra, o homem está destinado a morrer só uma vez, segue-se o juízo. Não tem mais jeito, acabou. Por enquanto, para nós acabou, então nós podemos se esforçar. Amém? Os que passaram as moedas para Judas, disse: olha aí, Judas falou: pequei, pois está aí sangue inocente. Judas falou: eu fiz errado, traí sangue inocente, o mestre não fez nada, e eu quis vender ele.
Amém? Caiu em si. Amém? Louvado seja Deus. Olha aí. Dá glória a Deus. E eles retrucaram. Que nos importa? Falou para a gente, o que nós tem a ver com isso? O errado foi você, não foi nós. Amém? A responsabilidade é tua. Foi você que negou. Foi você que vendeu o mestre. A responsabilidade também era de Pedro. Pedro podia não negar Jesus, mas ele escolheu negar. Judas, ele vendeu Jesus. A responsabilidade não era de ninguém. A responsabilidade era de Judas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi se enforcar. Porque o diabo é assim, ele trabalha, ele entra, amém? Ele faz o que ele quer, depois ele sai e fica observando, aleluia, amém? Se você tiver, aleluia, um pouco de temor no coração e se arrepender, orar a Deus, Deus te aceita de novo. Mas se não tiver nenhum temor, se não quiser pedir perdão, vai logo fazer coisa errada. Judas podia chegar e... Amém? Mas ele lembrou do que o mestre tinha falado. Aquele que traísse o filho do homem, seria melhor que não tivesse nem nascido. Amém? O diabo ficou na cabeça de Judas. Você foi incubado. Vai, se mate. Vai, faça isso. Vai, faça aquilo. Não é assim, irmão? Quando nós fazemos coisa errada, o diabo... Você sabe que você está errado e Deus fala, vai pedir perdão ao diabo. Não, foi a pessoa que foi errada. Você fez certo, o diabo é assim. Amém? Ele quer julgar um contra o outro. Amém? Amém? O diabo não gosta de união. O diabo gosta de separação, divisão, igreja. Dá glória a Deus. E o chefe do sacerdote, juntando as moedas, diz: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Sangue o que é inocente. Mas não pode colocar esse dinheiro aqui, ó, porque é sangue inocente. Amém? Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo de oleiro para cemitério de estrangeiro. O dinheiro que Judas havia vendido Jesus, ele se arrependeu, ficou com remorso, ele quis querer voltar atrás. Amém, igreja? Jogou a moeda dentro do templo. Ele falou, o sacerdote falou, mas não pode colocar aí dentro, não tem que usar esse dinheiro para outra coisa. O que eles usaram? Compraram um cemitério da oliveira. Amém? Para que sepultasse os estrangeiros que morressem. O dinheiro serviu para algo? Não serviu para nada. Meu irmão, vou falar porque Deus manda. Dinheiro que o diabo dá, vai rápido. Dinheiro que o diabo dá, aleluia, é passageiro. Amém? Mas as coisas que o diabo dá é passageiro. As coisas dessa terra é passageiro. O que Jesus dá é eterno. Amém? Estou falando para você dar dinheiro aqui. Mas se você pegar o teu dinheiro do teu trabalho, amém? Orar, apresentar a Deus, Senhor, eu apresento esse dinheiro ao Senhor, que dê para mim comprar tudo o que eu preciso, e se sobrar eu abençoo alguém. Pronto. Deus multiplica. Deus multiplica. Amém? Agora quando a pessoa já pega o dinheiro, já vai e gasta. Ah, mas acabou, gastou com aquilo que não é pão. Amém? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje.
Agora, Jesus já estava nas mãos dos soldados. Os discípulos haviam abandonado. Judas já tinha se enforcado. O diabo já tinha ceifado a vida de Judas. Pedro havia negado Jesus. Pedro já saiu correndo chorando. Amém? Amém. Chegou o momento que levaram Jesus até Pilatos. Veja, irmão, que passagem forte. Que passagem forte. Mateus 26, 11. Jesus foi posto diante do governador. Ele perguntou: você é rei do judeu? O Pilatos perguntou: você é rei do judeu? Respondeu Jesus: tu o diz? Jesus falou: se você está dizendo. Jesus não falou: sou, se você está dizendo. Mas quando Jesus falou: se tu está dizendo para Judas, quem falou? Sim, é você. Jesus falou: sim, eu sou. Amém? Tem gente que quando pergunta: você é cristão? Não. Tem vergonha de dizer. Não tenha vergonha de dizer que serve a Deus, irmão. Amém? Tem pessoa que não tem vergonha de dizer que serve o diabo. Mas agora tem gente que tem vergonha de dar paz ao Senhor para o irmão, para a irmã, de cumprimentar a irmã que está com a roupa simples. Ah, essa irmã parece uma velha. Esse irmão aí parece um escândalo. Grita demais. Tá bem? Para a gente passar vergonha. Olha aí, 12, o 12 agora. Mateus 26, verso 12. Acusado pelo chefe do sacerdote e pelos líderes religiosos. Jesus foi acusado pelos líderes religiosos, irmão. Amém? Ele nada respondeu. E pelos sacerdotes. Então Pilatos perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Pilatos falou: Jesus, eles estão acusando o senhor não está ouvindo? Pilatos não estava falando nada. Eram os líderes religiosos que estavam perguntando: Jesus, tu és rei do judeu? O sacerdote: Jesus, tu és rei do judeu? E Pilatos: ei, você não está ouvindo o que ele está ouvindo, não? O que ele está falando? Amém, igreja? Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. O governador que estava levando Jesus, sendo interrogado, amém, pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, esse governador ficou impressionado, porque Jesus não revidou nenhuma palavra. Jesus ficou o quê? Em silêncio. Amém? Amém. Tem certas vezes, irmão, que você tem que ficar silêncio dentro da tua casa, na rua. Se viu uma briga, se veio uma bomba, você fica em silêncio. O silêncio é melhor do que 1000 palavras. Porque se você abrir a boca, vai abrir a boca só para ferir a pessoa, vai causar briga. Então é melhor, fecha a boca. Amém? Por ocasião, olha aí, por ocasião da festa, era costume do governador. Tinha chegado o dia de uma festa, amém, igreja? E o governador tinha o costume de soltar o prisioneiro escolhido pela multidão. Olha aí, igreja, presta atenção. Tinha chegado um dia que, quando Jesus estava sendo acusado pelos líderes religiosos, pelo sacerdote, amém? E ali, dá glória a Deus. O governador ficou impressionado, porque Jesus não falava nada. Sabe por que o governador ficou impressionado? Porque naquela festa a multidão podia escolher quem soltasse naquele dia. Amém? Amém. Mateus verso 23, 16. Mas eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Havia Jesus que ia ser prisioneiro, mas também havia um que já estava preso. Quem era? Barrabás. Amém? Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido:
Qual deste vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Amém? Amém. Veja, irmão, que forte, irmão. Veja que forte, meus irmãos. Dá glória a Deus. Olha agora, porque o governador sabia que os líderes religiosos que estavam acusando Jesus, que o sacerdote que estava acusando Jesus tinha entregado Jesus. Por quê? Por causa do quê? Inveja. Eles tinham inveja de Jesus. Tem gente que tem inveja de você quando você está na presença de Deus. Tem pessoa que anda dentro da tua casa, tem inveja das coisas que você tem. Mas a Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. Amém? Ali, irmãos, o povo havia entregado Jesus. Por quê, irmão? Jesus não tinha feito nada de errado. Amém? Por causa do que? Inveja. Amém? Amém. Dá glória a Deus. Olha o que aconteceu aqui agora, igreja, que forte. Mateus 27, 19. Estando Pilatos sentado ao tribunal, sua mulher enviou esta mensagem. Amém? A mulher de Pilatos mandou uma carta para Pilatos. Amém? Sabe o que ela disse nessa carta? Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Sabe o que a mulher de Pilatos quis dizer? Se você querer fazer algo contra esse homem, não é você que vai sofrer, é eu. Não era só ela, porque também quando a mulher está junto com o homem, é uma carne só. A mulher de Pilatos sofria e Pilatos também sofria. Amém? Mas o chefe, o sacerdote, os líderes religiosos, convenceram a multidão. Olha o que o diabo faz, irmão, presta atenção. Amém? Mas o chefe do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás, mandasse soltar Barrabás e executar Jesus. Amém? Os líderes religiosos e os sacerdotes fizeram a cabeça da multidão. O diabo, irmão, muitas vezes vai fazer cabeça de pessoas para querer falar algo contra a minha pessoa, contra a tua pessoa. Mas você sabe que você é inocente. O que importa é que você sabe que você é inocente. Se as pessoas querem falar, deixe que fale. Se a multidão quer falar, deixe que fale, porque eles vão se ver com Deus. O que importa é que você é inocente. Amém, igreja? Amém. Dá glória a Deus. E perguntou o governador: qual desses dois vocês querem que eu solte? A multidão respondeu, e os líderes religiosos e os chefes do sacerdote responderam: solte Barrabás. Amém? Em Mateus verso 26 e verso 22, perguntou Pilatos: o que faria então com Jesus chamado Cristo? Todos os responderam. Pilatos perguntou: ei, vocês querem que solte Barrabás, mas o que nós vamos fazer com Jesus chamado Cristo? A multidão disse: crucifique. Amém? Pilatos vai dizer: por quê? Que crime que ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifique. Amém? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava sendo, olha só, iniciado um tumulto. Então quer dizer, Pilatos estava querendo reverter, mas o povo começou a falar: não, crucifique.
crucifique. E começou a haver um grande tumulto lá, meus irmãos, amém? Presta atenção aqui, em nome de Jesus, para você entender que já estou encerrando, em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Aleluia, dá glória a Deus. Mandou trazer, olha aí, Pilatos fez, ó, traz a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Pilatos ouviu a sua esposa. A sua esposa tinha relatado, enviado uma carta dizendo: ó, eu tive um sonho e eu sofria muito por causa deste homem que é inocente. Todo mundo sabia que Jesus era inocente, mas foram convencidos pelos líderes religiosos e pelos sacerdotes, irmão. Sabia que tem pessoas que podem muitas vezes querer acabar com o meu ministério, com o teu ministério, por causa de querer juntar multidão contra você. Aleluia, você não aguentar a perseguição, acabar querendo cair, acabar querendo desviar, acabar querendo sair da presença de Deus. Não ligue porque a multidão vai dizer, só se importa o que Deus vai achar de você. Pilatos falou: tá bom, vocês querem que crucifique, então traz a água. Porque ele queria simbolizar no mundo espiritual. Pilatos lavou a mão rapidinho ali e falou: ó, vocês são culpados do sangue desse homem. Amém? Mateus versos 23, 27 e 25. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós, é sobre os nossos filhos. Olha aí o que a multidão falou. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus, e o entregou para crucificar. Antes de Jesus ser crucificado, levado até o Calvário, ele foi o quê? Açoitado. Ele sofreu, ele foi chicoteado. Amém? O corpo que estava, aleluia, sem nenhuma cicatriz, foi ferido. Amém? Marcas. Amém? Ferros como de agudo, pontas de agudo, como fosse um chicote, batendo ali, puxando, e ao mesmo tempo, os soldados debochando da cara de Jesus. Amém? Agora tem gente que, o irmão me viu no mercado, a irmã me viu no mercado, debochou por causa do meu cabelo, debochou por causa da minha roupa, debochou por causa que eu canto errado, debochou porque eu leio a Bíblia errado, eu vou sair da igreja. Amém? Jesus não estava nem aí se estava debochando ou não. Amém? Ele queria fazer a vontade do Pai, ele queria cumprir a missão. Não ligue para o deboche. Jesus não olhou para o deboche. Não olhe para as pessoas que a calúnia. Não olhe para as pessoas que, aleluia, quer escandalizar a tua casa, a tua família. Vou dizer mais uma vez que Deus manda falar: o que é mais importante é o que Deus vai achar de você. Porque nem Jesus agradou todo mundo, muito menos eu e você vai agradar as pessoas dessa terra. Quem prega a verdade, irmãos, não tem como agradar ninguém. Às vezes vai pegar, vai colher até inimigo. Vai ter até inimigo. Aquele irmão pega a verdade, eu não gosto dele. Aquele irmão fala uma coisa que eu não gosto dele, mas é a palavra, não é eu. Os soldados zombaram de Jesus. Mateus 27 vai dizer: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretinário, reuniram toda a tropa ao seu redor. Reuniram toda a tropa, amém, igreja? Tiraram-lhe a veste e puseram nele um pano vermelho. Tirou toda a veste, a túnica de Jesus, e colocou logo um pano vermelho. E fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, e puseram uma vara em sua mão direita. Ajoelhando-se diante deles, zombava: salve, rei dos judeus. Amém? Amém. Olha só, irmão, olha como que é o deboche. Punharam na faixa vermelha em Jesus,
colocaram a vara e eles ficaram andando ao redor de Jesus. Se salve, você não pode salvar, você não faz milagre, agora. Quiseram debochar de Jesus. As pessoas debocham de você, debocham de mim. Lá vai o crentinho, lá vai a irmãzinha, lá vai o irmãozinho, lá vai aquele irmão escandaloso. Vamos ver quando a trombeta soar, seu irmão escandaloso vai ficar. Amém? Amém. Eu sou sincero, irmão. Dá glória a Deus. Olha o que Jesus passou, igreja. Cuspiram nele, e tirando-lhe a vara, batia-lhe com ela na cabeça. Jesus sofreu, irmão. Foi colocado uma coroa de espinho, foi tirado a túnica, ele foi açoitado. Amém? É Deus falando em eu, irmão. Nós temos que ver o sacrifício que Jesus passou naquela cruz, o sofrimento que ele sofreu. Amém? Colocaram uma coroa de espinho, pegaram aquela vara, batia na cabeça do mestre. Depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto vermelho e vestiram com a sua própria roupa. Então levaram para crucificar, tiraram aquele pano vermelho e colocou a mesma roupa e foi levar o mestre para crucificar, para ser morto naquela cruz. Amém? Já pensou a dor que Jesus sentiu? Se o anjo não tivesse fortalecido o nosso Senhor, eu tenho a certeza, com convicção, irmão, que qualquer um desistia. Mas Jesus não desistiu, porque o anjo fortaleceu e ele estava fazendo a vontade do Pai. Sabe o que eu vejo com isso? Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer. Não é luta, não é prova, não é gigante, não é tempestade que vai te derrubar. Permaneça de pé. Louvado seja Deus. Jesus disse na sua palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Vai receber a coroa da vida eterna, vai ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Amém. Aí Jesus, louvado seja Deus, estava indo para carregar aquela cruz, mas os soldados pegaram um homem chamado Simão. Esse homem chamado Simão foi ele que ajudou Jesus a carregar a cruz, porque o soldado viu que Jesus não estava aguentando. A cruz é pesada, o fardo é leve, mas a cruz é pesada. É dolorido para chegar no céu, mas aquele que é fiel, ele vai perseverar e vai morar com Jesus. E saíram ao encontro de um homem sirineu chamado Simão e forçaram a carregar a cruz. Aquele homem não queria ajudar Jesus a carregar a cruz, eles forçaram ele para carregar a cruz. Amém? Em Mateus 33, chegaram em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de provar, recusou beber. Amém? Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando a sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Amém? Crucificaram o mestre. Amém? Pegaram os braços de Jesus, o direito e o esquerdo. Amém? Louvado seja Deus. Eles pregam um pontiagudo. Amém? Qualquer homem não aguenta, irmão. Amém? Jesus passou por tudo isso porque ele foi fortalecido pelo anjo. O Pai estava com ele. Amém? Colocou o ferro na mão. Ele prega um pontiagudo bater na mão do mestre. Você acha que Jesus não sentiu dor? Você acha que Jesus foi anestesiado como era a cirurgia?
Ele sentiu toda a dor, que aquela dor, a qual muitas vezes nós ia sentir lá no inferno, queimando. Amém? Ele sentiu as dores que eu e você ia sentir. Se ele não morresse naquela cruz, nós nem estaria aqui hoje. Você nem teria a tua família linda que você tem, o esposo, os filhos, a avó, o avô, os netos, neta, primo, prima. Amém? Foi por conta de Jesus. Depois de crucificar, né? Mateus 27 vai dizer 27 e 37. Por cima de sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. É a acusação que eles fizeram: esse é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à esquerda. Amém? E os que passavam ali, olha, o que passava, lançava-lhe insulto, balançando a cabeça. O povo passava ali naquela cruz, aonde Jesus estava, e balançava a cabeça, irmão, amém? Zombando de Jesus. Louvado seja Deus, da glória a Deus. E disse assim: você não destrói o templo e edifica em 3 dias, salve e desça dessa cruz. Amém? Se é filho de Deus, eles zombaram de Jesus. Você acha que esse mundo não vai zombar de mim e de você? Você acha que esse mundo vai aceitar, aleluia, o que é pregado? Não vai. Nem todos aceitaram o que Jesus pregava. Mas Jesus disse: aqueles que não te receberem numa cidade, você entra numa cidade e Jesus não é recebido, bate a poeira do teu pé e vai para outra, porque Jesus já não é bem-vindo lá. Então você vai para outro lugar que Deus abre outra porta. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, o chefe do sacerdote, o mestre da lei e os líderes religiosos zombaram dele, dizendo: salve os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o rei de Israel desça agora da cruz, cremos nele. Olha aí, irmão, que grave. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disso sou o filho de Deus. Igualmente exultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém? Amém. Jesus fala com o ladrão da cruz, veja bem, Lucas 23, 37. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançou-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Um usado pelo diabo, já foi, um usado pelo inimigo, deixou o inimigo entrar ali na mente. Não, ele estava sendo crucificado porque fez algo errado, mas ele não reconheceu. Tem gente que está pecando, tem gente que está fazendo coisa errada, não reconhece que precisa da misericórdia de Deus, prefere ficar no erro, prefere ficar no pecado, prefere perder a salvação. Amém? Amém. O mundo está querendo ficar só no erro, na mentira, no engano, e não quer a salvação, não quer Jesus. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus? Nós estamos sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque recebemos o que nos merece. Mas este homem não cometeu mal algum. Jesus não fez nada de mal para estar aqui, o ladrão da cruz disse. Amém? Mas nós sim, nós merecemos estar aqui, os ladrões da cruz disse. Sabe o que Jesus viu com aquele homem que se arrependeu? Olha só. Então ele disse: Jesus, olha o que o homem disse, igreja. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Jesus respondeu: garanto hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Por que um ladrão da cruz, um só foi salvo? Porque ele se arrependeu. A salvação é por intermédio
arrependimento e da fé. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de dízimo. Amém? Não é por causa de casa, de família. Não, é obediência, ter fé e se arrepende, vai morar no céu. Ladrão da cor não foi nem batizado, irmão. Mateus 27, 45. A morte de Jesus. Houve trevas sobre toda a terra. No meio-dia, 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus disse: Pai, por que você me abandonou? Amém? Quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Pensou que Jesus estava chamando Elias, mas Jesus não estava. Jesus estava falando: Pai, os discípulos me abandonaram até o Senhor, porque o Pai não havia dado nenhum resultado, nenhum sinal. Jesus estava ainda ali, sofrendo. Amém? Dá glória a Deus. Olha agora. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Pegou uma vara, molhou a esponja com vinagre e quis dar para Jesus beber, irmão. Amém? E com a outra lança, o que eles fez? Ó? Amém? Furou Jesus, não saiu água, né? Saiu água, não foi? Por que saiu água? Porque Jesus disse: aquele que crê, fluirá rios de água viva dentro daquele que crê, irmão. Amém? Amém. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu, olha aí, irmão, isso aqui é muito forte, irmão, preste bem atenção que eu já vou encerrar. Naquele momento o véu do santuário rasgou em 2 partes. Olha só, o véu do santuário, amém? Ele não se rasgou de baixo para cima. O véu do santuário, ele se rasgou de cima para baixo. Amém? Dá glória a Deus. E as 2 partes alta, a terra tremeu e a rocha se partiram. O Pai deu um sinal para o Filho, mostrou para aquela multidão que Jesus era o Rei dos Reis, Senhores do Senhor, o Rei do Judeu. Amém? Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha agora, irmão, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Imediatamente, quando houve o terremoto, a pedra se partiu, amém? A cortina do templo se rasgou de cima para baixo, as catatumbas se abriram e aqueles que morreram em Cristo se ressuscitou, foi junto com Jesus para a glória. Amém? Amém. Na Bíblia, o rasgamento do véu do templo, olha agora, irmão, presta atenção. Amém? O véu se rasgou. O véu do templo rasgou de cima para baixo. Diga comigo: de cima para baixo. Amém? Amém. Você quer saber por que o véu se rasgou de cima para baixo ou não? É muito forte isso aqui, irmão, bem rapidinho. Segundo a Bíblia, em Mateus 27, 51, vai dizer, simbolizando que Jesus atravessou a morte. Amém? Amém. Jesus o quê? Atravessou a morte. Atravessou a morte, amém? Simbolizando a entrada de Jesus Cristo na presença de Deus, o Pai, após a sua morte. Amém? Por que o véu se rasgou de cima para baixo? Porque antigamente, irmãos, amém? Era feito um tabernáculo, amém? Era um tabernáculo onde ele levava uma tenda muito grande, móvel, amém? Amém? Amém. E ali era feito sacrifícios, arrependimento de pecado.
num lugar só, amém? E tinha um lugar que era chamado santuário, aonde estava a presença de Deus. A presença de Deus não estava no céu, amém? Por quê? O povo daquela época ter acesso à presença, eles tinham que, não era qualquer um que entrava no santuário, amém? E nesse santuário as cortinas eram feitas de um pano muito resistente, amém? Podia colocar uma junta de boi aqui, outra junta de boi aqui, outra junta de boi aqui, outra junta de boi, não se rasgava. Era um véu que não podia se rasgar, amém? E ali onde estava esse véu, essa cortina, ali estava a presença de Deus, que era a arca da aliança que estava ali, amém? Amém. Sim, o tabernáculo construído, Moisés que construiu o tabernáculo, era um lugar sagrado, igreja, onde se acreditava que a presença de Deus habitava, e onde o sacrifício, olha aí, o sacrifício da glória a Deus, de expiação dos pecados eram realizados. O tabernáculo era uma tenda móvel, então era móvel. Eles estavam aqui, depois eles podiam mudar de lugar, amém? Então eles podiam levar em qualquer lugar este tabernáculo, amém? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, aleluia. Ou seja, podia ser transportada, que seria como uma ponta encontro entre Deus e o povo de Israel. O povo de Israel podia se encontrar com Deus aonde eles quisessem, acessar a presença de Deus, sim ou não? Não, em qualquer lugar não, porque aonde a tenda ia, eles podiam acessar, amém? Mas aonde não ia, eles não tinham acesso na presença, amém? Tinha um lugar específico para a presença de Deus estar, igreja. Dá glória a Deus. Olha agora, presta bem atenção, que seria como uma ponta encontro entre o povo de Deus de Israel, especialmente durante a viagem pelo deserto. Quando o povo atravessou o deserto, eles atravessaram com o quê? Com a arca da aliança. O povo de Israel atravessou carregando a presença do Senhor, que era a arca da aliança, amém? Presta atenção. O que tinha dentro do tabernáculo? No tabernáculo havia a arca da aliança, as tábuas da lei, que estava da lei os 10 mandamentos que o Senhor deu para Moisés no Monte Sinai, o cajado de Arão, o maná e outros utensílios. Era o que Deus tinha feito, estava dentro do tabernáculo, da arca da aliança, amém? No tabernáculo, olha só, bem rapidinho, o tabernáculo é o lugar santíssimo, também conhecido como Santos dos Santos. O tabernáculo era conhecido que igreja? Santo dos Santos. Era o compartimento mais interno e sagrado. Ele ficava atrás da segunda cortina, não era qualquer um que tinha acesso, separando do lugar santo. Era onde a arca da aliança era guardada, que representava a presença de Deus. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus. Amém? Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ó, bem rapidinho. No tabernáculo a presença de Deus era reservada em um grupo específico. O sumo sacerdote, que podia entrar no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar, não era qualquer um não, irmão. Não era qualquer um que tinha acesso à presença de Deus, não. Amém? Amém. E vemos hoje que povo ingrato, né? Porque hoje nós não precisamos, louvado seja Deus, sacrificar para acessar a presença de Deus. A presença de Deus, ela está espalhada por onde o homem quiser. Ele invoca o nome de Jesus, a presença de Deus é manifesta na vida do homem e da mulher. E mesmo assim o ser humano é ingrato. Mesmo assim o ser humano não sabe agradecer a Deus. O lugar santíssimo, ó, os sacerdotes e os levitas podiam, olha aí, entrar no lugar santo para realizar os seus deveres de culto, enquanto o povo de Israel podia entrar no pátio externo. O povo de Israel, ele só entrava no pátio externo, irmão, amém? O povo de Israel não entrava no lugar santíssimo.
Dá glória a Deus. Era só o sacerdote que entrava no lugar santíssimo e os levitas. Dá glória a Deus. Por que o véu não se rasgou de baixo para alto, igreja? Por que o véu não se rasgou? Amém? De baixo para alto. Presta atenção. Sabe por que o véu não se rasgou de baixo para baixo? Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Porque a salvação não nasce no homem, mas nasce no coração de Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque a salvação não nasce do homem para Deus, não. Amém? A salvação não nasce do homem para Deus. Não é o homem que dá a salvação para Deus, é Deus que dá a salvação para o homem e para a mulher, para a humanidade, igreja. Isso é muito forte, irmão, meu Deus. Não é o homem que manda em Deus, é Deus que manda no homem. Não é o homem que manda na terra, é Deus que manda na terra e manda no céu. Amém? Isso é muito forte, irmão. Amém? Dá glória a Deus. Mas sim, de Deus para o homem, irmão. A religião, irmão, a religião é o homem subindo uma escada da terra até o céu, amém? Ó, a religião do homem. O homem faz lei. O homem fala, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. E o homem vai fazer uma escada para subir até o céu. Amém? Esta é uma religião feita pelo homem. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Que vai subir uma escada. Amém? Para o céu. O Evangelho de Deus. Amém? O Evangelho de Deus descendo da cruz do Calvário até a terra. É Deus que dá a lei, não é o homem que dá a lei, não é o homem, aleluia, que fala como é para fazer, mas é Deus que manda como o homem deve fazer. Por isso que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Por quê? Por quê? Porque Jesus subiu para o Pai, amém? Mas também Ele rasgou o véu de cima para baixo para mostrar para o povo que eles não precisavam mais da Arca da Aliança, porque a presença de Deus eles podiam acessar a qualquer momento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aleluia, entregou ao Espírito ao Pai, amém? O véu se rasgou de cima para baixo. Porque o véu, irmão, presta atenção, o véu estava dentro do Santíssimo, do Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, aonde o povo de Israel usava a Arca da Aliança, o tabernáculo, amém? As tendas, móvel para mover e levar a presença de Deus a tal lugar, amém? Mas Jesus mostrou para o homem, mas Jesus mostrou para a mulher: eu entreguei meu Espírito ao Pai. Eu atravessei a morte. Eu venci a morte. Amém, igreja? Eu venci a morte e entrei na presença de Deus. Entrei na presença do Pai. Então Jesus disse: agora vocês não precisam mais da Arca da Aliança. Agora vocês não precisam mais de tabernáculo. Se vocês quiserem acessar a presença, é só dobrar o joelho, porque a presença de Deus desce, igreja. Quando tem arrependimento. Amém? Amém. A glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. O véu do templo se rasgou de alto para baixo no momento da morte de Jesus Cristo, simbolizando acesso direto a Deus. O véu separava o santo do santo, onde Deus habitava. Sua ruptura significou o acesso direto a Deus através de Jesus. Jesus mostrou que ele teve acesso direto ao Pai, a Deus. Amém, igreja? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque fim do sistema de sacrifício. Acabou, eles não precisavam mais fazer sacrifício, porque eles faziam sacrifício, sabe para quê? Para pedir perdão do pecado.
Agora hoje a humanidade é ingrata, porque, aleluia, eles cometem pecado. Muitas vezes as pessoas cometem pecado, não digo eu e você, porque você se arrepende, mas o ser humano faz burrice, peca e não pede perdão. É só dobrar o joelho e se arrepender. Não precisa levar uma ovelha bonita para sacrificar, para pedir perdão dos pecados. É só dobrar o joelho e falar com Deus. E o homem é ingrato. Ingrato. Amém? Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmão, porque qualquer um, irmão, tem acesso. Porque qualquer um agora tem acesso, irmão. Amém? Amém. O mais importante é que está lá no céu. Sabe o que? Sabe o que é mais importante? Quando você dobra o joelho, você se arrepende. O mais importante é que a presença de Deus está lá. O mais importante é quando você vem na igreja, aleluia, que não tem briga, que não tem contenda, mas a presença de Deus está lá. Amém. Glória a Deus. Por que a presença de Deus está aqui? Por quê? Por quê, irmãos? Porque tem gente de coração aberto. Por que os irmãos choraram? Porque sentiram a presença. Porque tem temor no coração. Por que você está sentindo uma paz, uma graça, o poder de Deus? Porque a presença de Deus está na minha vida e na tua vida. A presença de Deus não está dentro do templo. Do templo não. Daqui não, da parede não, mas de mim e você. A presença de Deus está em mim e você. Jesus, a presença de Deus não está aqui, irmão. A presença de Deus está aqui em mim e você. Amém. Amém? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Bem rapidinho, irmão. Glória a Deus. Mateus 27, 54. Mas quando o centurião, os que com ele vigiava Jesus, viram o terremoto, tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Olha aí, o centurião ficou aterrorizado, irmão. Amém? Exclamando, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Jesus estava falando, eu sou o Filho de Deus, aleluia. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Amém? Jesus expulsava demônios, aleluia. Outros falavam, ele expulsa demônio por pelo exemplo, mas não, Jesus expulsava demônio pela autoridade que o Pai concedia a ele. Amém? Amém. A glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo falou, quando ocorreu o terremoto, irmão, sabe por que o Pai deu esse sinal? Para que o povo visse que Jesus era o verdadeiro Messias, que teve que vir na terra e também ia ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque não era qualquer um que tinha acesso. O Santo dos Santos. Amém? Amém. Mas Jesus mostrou, vocês não precisam mais disso. Eu venci a morte e acessei a presença de Deus. Ah, meu irmão. Em Mateus 27, 57. Ao cair da tarde, um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornará discípulo de Jesus. Um homem rico, irmão, de Arimateia, amém? Chamado José. Ele dirigiu-se a Pilatos. Ele foi até Pilatos, igreja, amém? Amém. Sabe por que ele foi até Pilatos? Pediu o corpo de Jesus. Jesus não ficou na cruz, amém? Porque José, o Arimateu, o homem rico da Arimateia, pediu: eu quero levar o corpo do mestre. Amém? Amém. Ordenou que lhe fosse entregue. Pilatos falou: pode entregar para ele. José tomou o corpo, envolveu-se num lençol limpo de linho. Olha aí, José colou o corpo de Jesus, amém, irmão? Bem rapidinho. Amém. Num lençol de linho, e colocou no sepulcro novo que se havia mandado cavar. O homem mandou cavar um sepulcro só para Jesus. O homem rico, o homem que temia Deus, pegou o corpo do mestre, enrolou no lençol, mandou ir cava o melhor sepulcro, que eu vou colocar o mestre lá dentro. Amém, igreja? Dá glória a Deus. E colocou no sepulcro que ele havia mandado cavar a rocha, e fazendo rolar uma grande pedra,
sobre a entrada do sepulcro e se retirou. Jesus estava dentro do sepulcro. Amém? E o homem da Arimateia, José mandou: olhe uma rocha redonda e tampe. Amém? Para que ninguém mexa. Sabe o que é mais forte aqui? Está acabando, irmão, já acabou, já, em nome de Jesus. Mateus 27, 62. No dia seguinte, isto é no sábado, o chefe do sacerdote, os fariseus, dirigiu-se a Pilatos. Olha aí, os líderes religiosos, mesmo que Jesus já tinha morrido, não pararam de perseguir o mestre. Mesmo que Jesus estava morto, eles perseguiram. Foi até Pilatos, disseram: o Senhor lembra que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Agora, por que, irmão? Por que eles foram lá falar, aleluia, com Pilatos? Por quê? Porque eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. Eles sabiam. Amém? Olha agora, ordena, pois que o sepulcro dele seja guardado, amém? Guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e roube o corpo dele e diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Por que ele falou? Eles pensaram que os discípulos iam roubar o corpo do mestre, ia falar para o povo: ei, Jesus ressuscitou. Amém, igreja? Amém. Mandou colocar segurança lá e ficou lá, aleluia, no sepulcro. Falou: ninguém vai roubar esse corpo, vai ficar aqui. Fez uma segurança máxima. Amém? Este último engano será pior do que o primeiro. Olha aí. Amém? Leve um destancamento, respondeu Pilato. Pode ir, mantenha o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Pilatos falou: como você achar melhor, faz lá. Amém? Eles foram e amarraram, eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixar um testamento montando a guarda. Olha só, montando a guarda, lançaram a pedra. Olha aí, irmãos. Amém? Eles colocaram um monte de segurança. Amém? Lá, esse homem não vai ressuscitar. Amém? Mas ao 3º dia Jesus ressuscitou. Ao 3º dia Jesus ressuscitou, igreja. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, meus irmãos. O povo viu que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Por quê? Aleluia. Porque, sexta-feira santa, porque foi o dia que o mestre foi crucificado. Um dia, amanhã sábado, amém? Sábado, domingo, ao 3º dia, Jesus ressuscitou, igreja. Aleluia. Não foi Maria que estava ali, aleluia, e viu aquele homem branco e falou: vai, avisa os discípulos, aleluia, que ele ressuscitou e ele está indo para Galileia falar com eles. Ela não duvidou, ela foi avisar eles, aleluia. E Jesus apareceu para os discípulos. Jesus mostrou para os discípulos: vejo a minha mão, louvado seja Deus. Oh glória, olha só, irmão, o que foi? Veja a minha mão, aleluia, a um dos pregos, aleluia, pontiagudo me pregaram, olha a marca, olha a outra marca, olha nos pés, aleluia. Os
discípulos falaram: Tomé, Jesus está vindo. Eu não sei. Não. Tomé falou: não. Jesus falou: Tomé, veja, Tomé, veja minha mão, os cravos, o prego pontiagudo. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Porque os discípulos, Maria foi avisar correndinho. O mestre ressuscitou. E eles ficaram esperando Jesus, irmão. Jesus ainda não tinha aparecido, mas eles creram. Aleluia. Eles falaram: não, mas tem que ver se ele ressuscitou. Não, ele já sabia que o mestre havia ressuscitado. Aleluia. Amém, irmãos? Bem rapidinho. Judas teve o fim, se informou. Pedro tinha negado Jesus, mas Pedro, aleluia, quando Jesus viu Pedro, falou: Pedro, você me ama? Claro, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Claro, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Claro, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Bem rapidinho, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Olha agora. Olha só, irmão, bem rapidinho, amém? Pedro foi fiel até a morte. Pedro persistiu pregando o evangelho. Ele tinha negado Jesus, mas depois ele cuidou das ovelhas de Jesus. Pedro teve uma morte. O homem que tinha negado Jesus, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição romana. André, martirizado e morto na Grécia, em uma cruz em forma de X, conhecida como a cruz, amém? Tiago, filho de Jezebel, decapitado por ordem do rei Herodes. Tomé, morto pela lança da Índia durante uma viagem missionária. Dá glória a Deus, igreja. Judas Tadeu, morto com flecha. Amém? Matias, apedrejado e depois decapitado e escolhido para substituir Judas Iscariotes. Amém? Paulo, torturado e decapitado pelo imperador negro romano. Amém? Bartolomeu, colocado vivo em um saco, após apanhar, fica inconsciente, sendo lançado no mar. Amém? Judas Iscariote, o traidor, suicidou-se por enforcamento. Amém? João, o último apóstolo, morreu de causas naturais, vivendo quase até o final do século. Todos foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida eterna. Os 12 discípulos estão com Jesus lá na glória. Agora falta nós aqui. Vamos perseverar. Amém, igreja? Amém. Seja fiel até a morte, que o Senhor vai te dar a coroa da vida.